Existe um capítulo na Bíblia que a maioria dos pastores modernos tem medo de ler em voz alta. Existe um texto que faz o cristão morno ranger os dentes de raiva e o religioso orgulhoso tapar os ouvidos. Estou falando de Romanos, capítulo 9. Por que este capítulo é tão perigoso? Porque ele é o abatedouro do orgulho humano. A religião moderna diz: você é o capitão da sua alma. Você decide. Você escolhe Deus. A salvação está nas suas mãos. Mas Romanos 9 pega essa teologia humanista, joga no chão e a esmaga com o peso da soberania absoluta de Deus. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, não pedia desculpas por pregar esse texto. Ele dizia que a doutrina da eleição, a verdade de que Deus escolhe quem Ele quer salvar, e não o contrário, é o teste final para saber se você ama o Deus da Bíblia ou um Deus que você inventou na sua cabeça. Spurgeon alertava: o velho homem dentro de nós odeia a soberania de Deus. A carne quer ter o mérito. O cristão morno quer acreditar que ele é salvo porque ele foi esperto o suficiente para aceitar Jesus. Mas Paulo vem em Romanos 9 e diz: não. A sua salvação não começou com a sua vontade, começou com a vontade dele. Há um versículo específico neste capítulo, o versículo 16, que corta a raiz de toda a jactância humana. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Você ouviu isso? Não depende de quem quer. A sua vontade não é a causa. Não depende de quem corre. O seu esforço não é a causa. Mas de Deus, Ele é a única causa. Para o cristão verdadeiro, isso é música, é consolo, é segurança eterna. Saber que Deus me segura e não eu a Ele. Mas para o cristão morno, que confia na sua própria decisão, nas suas obras ou na sua moralidade, esse versículo é o terror. Porque significa que Deus não lhe deve nada. Significa que Deus é livre para ter misericórdia de quem Ele quiser e endurecer a quem Ele quiser. Neste vídeo, vamos entrar no santo dos santos da teologia. Vamos ver o que Spurgeon ensinava sobre o oleiro e o barro. Vamos descobrir por que essa doutrina dura é, na verdade, o único travesseiro macio onde um pecador cansado pode descansar a cabeça. Se você tem coragem de ver um Deus que é maior do que o seu livre-arbítrio, se você está pronto para ter o seu ego destruído, para que a glória de Cristo brilhe, fique até o fim. Mas aviso, depois de entender Romanos 9, você nunca mais olhará para a sua salvação da mesma maneira. Para entender o versículo 16, que diz que a salvação não depende de quem quer ou corre, Paulo nos leva para dentro do ventre de Rebeca, a mãe dos gêmeos Jacó e Esaú. Aqui está o cenário que ofende a mente humana natural e faz o cristão superficial tremer nas bases. Romanos 9, 11 a 13 diz: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal algum, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Pare e respire. Isso foi decidido antes do nascimento. Antes que Esaú vendesse seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Antes que Jacó enganasse seu pai e roubasse a bênção. Antes que qualquer um deles fizesse uma única oração ou cometesse um único pecado. O cristão morno, aquele que acredita que a salvação é uma parceria entre a ajuda de Deus e o esforço do homem, entra em curto-circuito aqui. Ele grita: isso é injusto, Deus deveria esperar para ver quem seria bonzinho. Mas Charles Spurgeon olhava para esse texto e sorria com lágrimas nos olhos. Por quê? Porque Spurgeon sabia quem Jacó realmente era. Jacó não era um bom menino.
O nome dele significa enganador ou suplantador. Ele foi um trapaceiro, um mentiroso, um homem que tirou vantagem da fome do irmão. Se a salvação dependesse de mérito, de bom coração ou de livre-arbítrio santo, Jacó teria ido para o inferno junto com Esaú. Spurgeon pregava: muitas pessoas vêm até mim e dizem: Pastor Spurgeon, eu não consigo entender como Deus pode ser justo e dizer: odiei a Esaú. E eu respondo: meu amigo, isso não é o que me espanta. O que me espanta, o que me deixa de joelhos, não é que Deus odiou a Esaú, pois Esaú era um pecador orgulhoso e merecia isso. O verdadeiro milagre é como Deus pôde dizer: amei a Jacó. Você percebe a inversão? O escândalo não é a rejeição do pecador. O escândalo é a eleição do pecador. Deus não escolheu Jacó porque viu algo bom nele. Deus escolheu Jacó para colocar algo bom nele. A escolha não foi baseada na previsão da fé de Jacó, mas no propósito soberano de Deus. Isso aterroriza o cristão morno, porque retira todo o poder das mãos dele. Se você acha que é salvo porque decidiu por Jesus com a sua própria inteligência superior, se você acha que Deus te amou porque você é menos pior que o seu vizinho ateu, Romanos 9 destrói o seu ídolo. A salvação de Jacó dependeu inteiramente de Deus. A condenação de Esaú dependeu dos seus próprios pecados. Spurgeon explicava assim: a salvação é toda de graça. A condenação é toda por culpa. Ninguém entra no céu por mérito, mas todos que vão para o inferno vão por mérito próprio. Mas o texto diz: não tendo eles feito bem ou mal, para que o propósito de Deus ficasse firme. Isso significa que a razão da sua salvação está escondida no coração de Deus, não no seu currículo. Deus não olhou para o corredor do tempo e disse: ah, o João vai ser um cara legal, vou salvá-lo. Não. Se Deus olhasse para o futuro sem a sua intervenção, ele veria apenas cadáveres espirituais. Isso é humilhante. Isso nos arranca do trono. Nós queremos ser os autores da nossa fé. Queremos chegar no céu e dizer: Jesus pagou, mas eu aceitei. O meu sim foi o voto de Minerva. Mas Romanos 9,16 grita: não depende de quem quer. O seu querer é contaminado pelo pecado. Você nunca quereria Deus se Ele não tivesse te escolhido primeiro. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. João 15,16. Se isso te assusta, deveria. Significa que você não está no controle. Mas se você é um cristão quebrantado, isso é a melhor notícia do mundo. Porque se dependesse de mim, eu falharia. Se dependesse de eu correr, eu tropeçaria. Mas como depende de Deus que se compadece? Ah, então há esperança para um miserável como eu e como Jacó. Mas a história não acaba com a escolha dos irmãos. Paulo sabe que a nossa mente humana vai questionar a justiça de Deus. Ele sabe que vamos perguntar: então Deus é injusto? Ele cria pessoas para destruir. E para responder isso, Paulo traz à tona o personagem mais sombrio do Êxodo. Aquele que Deus levantou especificamente para ser esmagado. No próximo capítulo, vamos falar sobre o Faraó e o coração endurecido. Vamos descobrir o que significa quando a Bíblia diz que Deus endurece a quem quer. Será que o Faraó tinha chance? Ou ele foi uma peça no tabuleiro de Deus desde o início? Se a escolha de Jacó nos causou espanto, o versículo 17 vai causar terror. Paulo cita o próprio Deus falando com o Faraó, o maior tirano do mundo antigo. Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E a conclusão de Paulo, no versículo 18, é a marretada final no humanismo cristão.
Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Endurece a quem quer. O cristão morno lê isso e entra em pânico. Ele pensa: espera, isso significa que Deus força as pessoas a pecarem? Deus impediu o faraó de se arrepender? Aqui precisamos da precisão cirúrgica de Charles Spurgeon. Spurgeon ensinava que Deus não é o autor do pecado. Ele não precisa colocar maldade no coração de ninguém, porque o coração humano já é uma fábrica de maldade por natureza. Para endurecer o faraó, Deus não precisou injetar ódio nele. Deus precisou apenas retirar a sua graça e deixar o faraó ser quem ele realmente era. Spurgeon usava uma analogia brilhante. O mesmo sol que derrete a cera é o sol que endurece o barro. A luz é a mesma, o calor é o mesmo, mas a natureza do material é diferente. Quando a glória de Deus brilhou através de Moisés, o coração de barro do faraó reagiu secando, trincando e endurecendo. Deus foi a causa ativa da circunstância, mas a maldade do faraó foi a causa interna da rebelião. Mas não se engane. Romanos 9 afirma que isso foi planejado. Deus não foi pego de surpresa pela teimosia do faraó. Deus levantou o faraó. Ele o colocou no trono. Ele lhe deu vida, respiração e poder, sabendo exatamente o que o faraó faria. Por quê? Para que, quando o faraó fosse esmagado, o mundo inteiro soubesse que só Yahweh é Deus. Isso é o que o cristão moderno, focado no homem, não consegue engolir. Deus se importa mais com a sua glória do que com a liberdade humana. Se for necessário esmagar um tirano orgulhoso para que o nome de Deus seja anunciado em toda a terra, Deus o fará. E ele será justo ao fazê-lo. O terror desse texto para nós hoje é este. Você pode estar sendo endurecido agora mesmo. Toda vez que você ouve o Evangelho e diz, hoje não. Toda vez que você sente o Espírito Santo te convencer de um pecado e você o empurra para longe, você está construindo calos na sua alma. E pode chegar um momento, e Spurgeon alertava isso com lágrimas, em que Deus diz, seja feita a tua vontade. Ele retira a mão da graça. Ele para de te incomodar e você se torna livre. Livre para correr direto para o abismo, com um coração de pedra que nada mais pode quebrar. Spurgeon dizia, o homem que luta contra Deus é como um vaso de barro lutando contra o oleiro. Você acha que pode questionar a forma como foi feito? Você acha que o faraó teve a última palavra? No final, até a rebelião do ímpio servirá de palco para a vitória de Deus. Faraó achou que era o rei, mas ele foi apenas o cenário onde Deus exibiu a sua justiça. Se você sente o seu coração duro hoje, se você consegue ouvir essas verdades e não sentir medo, cuidado. O endurecimento pode já ter começado. Mas, inevitavelmente, alguém vai levantar a mão e fazer a pergunta que Paulo antecipou no versículo 19. A pergunta que todo ser humano faz quando é confrontado com a soberania divina. Se Deus decide tudo, e se ninguém pode resistir à vontade dele, então por que ele ainda nos culpa? Como ele pode me mandar para o inferno, se foi ele quem me fez assim? Essa é a objeção suprema. É o grito de injustiça da criatura contra o Criador. E a resposta de Paulo no próximo versículo não é uma explicação lógica. É uma repreensão que tapa a nossa boca. No próximo capítulo, vamos falar sobre quem és tu, ó homem? Vamos ver como Deus responde à arrogância de quem o coloca no banco dos réus. Prepare-se para o silêncio. Sempre que a doutrina da soberania de Deus é pregada, a reação humana é previsível. O cristão morno, o humanista e o cético levantam a mão e fazem a objeção que Paulo antecipou no versículo 19. Tu me dirás então, por que se queixa ele ainda?
Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? A lógica humana é afiada. Se Deus endureceu o faraó, e se ninguém consegue vencer a vontade de Deus, então o faraó não teve escolha. E se ele não teve escolha, ele não tem culpa. Como Deus pode mandar alguém para o inferno se foi ele quem decidiu o destino? Essa parece uma pergunta justa, não é? Nós esperamos que Paulo diga: "Ah, veja bem, o livre-arbítrio funciona assim." Ou, "Deus tentou, mas não conseguiu." Mas a resposta de Paulo, no versículo 20, é um tapa na cara da nossa arrogância intelectual. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: "Por que me fizeste assim? Quem és tu?" Paulo não responde à pergunta. Ele ataca o questionador. Ele não explica a filosofia. Ele expõe a ontologia, o ser. Você é a criatura. Ele é o Criador. Existe um abismo infinito entre vocês. Charles Spurgeon, capturando a essência desse texto, dizia: "O homem moderno quer um Deus que caiba no seu bolso, um Deus que possa ser dissecado em um laboratório e julgado em um tribunal de direitos humanos. Mas o Deus da Bíblia não presta contas a ninguém. Ele não deve explicações ao verme que ele criou do pó. O direito de Deus de fazer o que quiser com a sua criação é absoluto." Imagine um vaso de barro gritando com o oleiro: "Ei, por que você me fez um penico e fez aquele outro vaso ser um cálice real? Isso é injusto." Isso soa ridículo, certo? O barro não tem direitos. O barro não tem voz. O barro é barro. O oleiro tem poder sobre a massa. E aqui entra o versículo 21, que é a chave de ouro. "Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra?" Note a frase: da mesma massa. Isso é crucial. Deus não criou uma massa boa e a estragou para fazer vasos de ira. A humanidade inteira, depois de Adão, se tornou uma massa estragada, caída e podre. Todos nós somos barro sujo. Todos nós merecíamos ser vasos de desonra e quebrados no lixo do inferno. O milagre da soberania não é que Deus faça vasos para desonra. Nós já nos tornamos isso pelo pecado. O milagre é que dessa massa podre, Deus decida mergulhar a sua mão e moldar alguns vasos para honra e misericórdia. Ele não era obrigado a salvar ninguém. Se ele deixasse todos irem para o inferno, ele seria perfeitamente justo. Mas ele decidiu salvar alguns. Isso é graça. Spurgeon confrontava a congregação: "Você questiona o direito de Deus? Quem deu a você o direito de julgar o Todo-Poderoso? Se Deus decide deixar um pecador seguir o curso natural do seu pecado até a destruição, isso é justiça. Se Deus decide intervir e resgatar outro pecador do mesmo caminho, isso é misericórdia. Em nenhum dos casos há injustiça. O que há é soberania." O problema do cristão morno é que ele acha que Deus lhe deve a salvação. Ele acha que Deus tem a obrigação de dar uma chance igual para todo mundo. Mas a Bíblia diz que Deus faz o que quer com o que é seu. Em Mateus 20:15, o dono da vinha diz: "Não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom?" Se você luta contra Romanos 9, você não está lutando contra uma teologia. Você está lutando contra Deus. Você está tentando subir no trono e dizer: "Sai daí, Deus, eu faria melhor." Isso é a essência do pecado de Lúcifer. Então, qual é a única reação correta diante desse texto? Silêncio e adoração. É colocar a mão sobre a boca como Jó e dizer: "Sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza."
Jó 42. Quando você entende que você é barro, quando você entende que Deus poderia ter te deixado na massa da desonra, mas escolheu te fazer um vaso de glória. Você não questiona mais. Você chora. Você adora. Você ama a Deus não porque você escolheu, mas porque Ele te formou. Mas Paulo não para por aqui. Ele nos leva para a visão final. O propósito dos dois vasos. Por que Deus suporta os vasos de ira? E o que Ele preparou para os vasos de misericórdia? Isso define o seu destino eterno. No próximo capítulo, vamos falar sobre os vasos de ira e os vasos de misericórdia. Vamos descobrir como Deus usa a destruição dos ímpios para fazer brilhar ainda mais a glória dos salvos. Spurgeon chama isso de o fundo escuro que faz o diamante brilhar. Se você sobreviveu até aqui, se o seu orgulho não te fez desligar o vídeo, prepare-se para o golpe final de Romanos 9, nos versículos 22 e 23. Paulo nos dá a razão suprema de tudo. Ele explica por que Deus permite que o mal exista, por que ele suporta tiranos como Faraó e por que o inferno é necessário no universo de um Deus bom. O texto diz: E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Você percebeu a simetria aterrorizante? Existem vasos de ira e vasos de misericórdia. Primeiro, os vasos de ira. O texto diz que eles estão preparados para a perdição. Nota importante de teologia que Spurgeon sempre destacava. No grego, a voz é passiva ou média. Isso sugere que eles se prepararam ou estão prontos para a destruição pelo seu próprio pecado. Deus não precisou criar o mal neles. Eles já estão podres. Mas o que Deus faz? Ele os suporta com muita paciência. Você já se perguntou por que Deus não fulmina os ímpios agora mesmo? Por que Ele deixa ditadores viverem até os 90 anos? Por que Ele deixa blasfemadores prosperarem? Spurgeon responde: Deus está segurando a represa da sua justiça. Ele está acumulando a ira, suportando insultos diários, para que, no dia do juízo, quando a represa se romper, o universo inteiro veja o tamanho do seu poder e da sua justiça contra o pecado. O ímpio pensa que Deus é cego. Na verdade, Deus é paciente, mas é uma paciência que acumula juros de ira. Agora, olhe para o outro lado. Os vasos de misericórdia. Aqui o texto muda. Diz que Deus os preparou dantes para a glória. Aqui a ação é ativa e direta de Deus. Enquanto o ímpio se prepara para o inferno, o salvo é preparado por Deus para o céu. Nós não nos preparamos. Ele nos lavou, Ele nos justificou, Ele nos santificou. E aqui está o segredo que faz o cristão tremer de gratidão. O propósito dos vasos de ira é destacar a glória dos vasos de misericórdia. Imagine uma joalheria. O joalheiro nunca coloca um diamante brilhante sobre um pano branco ou transparente. Ele coloca o diamante sobre um veludo preto, bem escuro. Por quê? Porque o contraste com a escuridão faz a luz da pedra brilhar com uma intensidade que seria impossível de outra forma. Spurgeon dizia com reverência: os vasos de ira são o pano de fundo escuro da história da redenção. Quando nós, os vasos de misericórdia, estivermos no céu e olharmos para o abismo de onde fomos tirados, quando virmos o destino que nós merecíamos, a ira, mas do qual fomos poupados, a nossa gratidão explodirá. Nós cantaremos: graça, graça, graça.
com uma força que os anjos nunca conhecerão. Você entende agora? Deus não é injusto com ninguém. Os vasos de ira recebem justiça, o que merecem. Os vasos de misericórdia recebem graça, o que não merecem. Ninguém recebe injustiça. Se você é um cristão morno, isso te ofende porque você acha que merece o céu. Você acha que Deus tem obrigação de te salvar. Mas se você é um cristão verdadeiro, isso te quebra. Você olha para o abismo e diz: Senhor, por que eu? Por que eu não sou um vaso de ira? Eu pequei como eles. Eu fui rebelde como eles. Por que a tua misericórdia pousou em mim? E a única resposta que volta do céu é: porque eu quis. Porque eu sou Deus. Porque eu sou o oleiro. E isso basta. Isso deve bastar para calar a sua boca e abrir o seu coração em louvor eterno. Mas a pergunta final que fica na sua mente agora é prática. Como eu sei que tipo de vaso eu sou? Eu sou um vaso de ira sendo suportado, ou um vaso de misericórdia sendo preparado? Spurgeon não nos deixa no escuro. Existe um sinal. Existe uma marca no fundo do vaso que revela a sua origem. No próximo e último capítulo, vamos falar sobre o chamado eficaz. Como saber se você é um eleito? Não é olhando para os decretos secretos de Deus, é olhando para a sua resposta ao chamado de Cristo hoje. Se o capítulo anterior sobre o remanescente nos mostrou que a multidão se perde, este capítulo explica por que ela se perde. E a resposta é a coisa mais ofensiva que você pode dizer a um ser humano religioso. O seu esforço para ser bom pode ser a causa da sua condenação. Voltamos ao versículo 16. Não depende de quem corre. Agora, nos versículos 30 a 33, Paulo nos dá o exemplo prático disso. Ele apresenta um escândalo judicial. Ele diz que os gentios, pagãos, prostitutas, ladrões, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça. Mas Israel, os religiosos, os guardadores da lei, os moralistas, que corriam atrás da lei da justiça, não chegaram lá. Como isso é possível? Como o aluno que não estudou passou na prova, e o aluno que estudou a vida toda foi reprovado. Spurgeon olhava para os cristãos nominais da Inglaterra vitoriana. Gente que nunca faltava à igreja, nunca falava palavrão, mas não tinha um novo nascimento. E explicava o versículo 32 com precisão cirúrgica. Por quê? Porque não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. A pedra de tropeço é Jesus Cristo e a sua graça soberana. Para o pecador humilde, Jesus é a pedra de esquina, o alicerce da salvação. Mas para o religioso orgulhoso, Jesus é uma pedra no meio do caminho que o faz cair. Por que Jesus faz o religioso cair? Porque a cruz de Cristo diz: tudo o que você fez de bom não serve para nada. A sua justiça é trapo de imundícia. Você não pode contribuir com 1%. Eu tenho que fazer 100%, ou você não entra. O orgulho humano odeia isso. O cristão morno diz: mas, Senhor, eu fui à escola dominical. Eu ajudei os pobres. Eu sou melhor que o meu vizinho que bebe. E Jesus, a pedra, diz: você tropeçou em si mesmo. Você tentou estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitou à justiça de Deus. Spurgeon dizia: o maior inimigo das almas não é o bar, não é o bordel, não é o crime. O maior inimigo é a justiça própria. O homem que acha que pode correr para o céu está correndo direto para o inferno. Ele quer pagar a entrada, mas a entrada é gratuita. E porque ele insiste em pagar, ele é barrado na porta. Pense na arrogância disso. Deus oferece o seu filho ensanguentado na cruz como pagamento total. E você chega para Deus com as suas boas obras e diz: Deus, o sangue do teu filho é legal.
Mas olha aqui as minhas medalhas de bom comportamento. Isso deve valer alguma coisa, né? Isso é um insulto. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo foi insuficiente. É por isso que Romanos 9:33 diz: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. O Evangelho é escandaloso. Ele salva o assassino na cruz que diz: lembra-te de mim, fé. E condena o fariseu no templo que diz: graças te dou que não sou como este publicano. Obras. Se você está assistindo a este vídeo e sente uma raiva crescendo dentro de você, se você pensa, isso não é justo. Eu me esforcei a vida toda para ser um bom cristão. Cuidado. Você está tropeçando na pedra agora mesmo. Você está confiando na sua corrida. Spurgeon alertava com lágrimas. Você tem que parar de correr. Você tem que cair. Você tem que se declarar falido espiritualmente. Enquanto você tiver uma moeda de justiça própria no bolso, Cristo não pode te salvar. A mão que se agarra ao mérito próprio não pode agarrar a cruz. Solte as suas obras. Abrace a rocha. O paradoxo de Romanos 9 é que Deus humilha os fortes para exaltar os fracos. Ele rejeita quem quer comprar a salvação e a dá de graça a quem sabe que não pode pagar. Mas, se a salvação não depende do meu esforço, e se Deus escolhe quem Ele quer, como vimos nos capítulos anteriores, isso nos leva de volta ao problema final. Se Deus escolhe uns para a glória e deixa outros para a ira, qual é o propósito final dessa divisão terrível? Por que Deus criou um universo onde existe o inferno e a perdição eterna para os vasos de ira? No próximo capítulo, vamos encarar o abismo de frente. Vamos falar sobre os vasos de ira e os vasos de misericórdia. Vamos descobrir por que Deus, em sua sabedoria terrível, precisa do fundo escuro do juízo para fazer brilhar o diamante da sua graça. Prepare-se, porque a teologia vai ficar ainda mais profunda. Se você conseguiu suportar a verdade de que a salvação não depende do esforço humano, agora você precisa encarar a realidade do destino final. Paulo nos leva para o fundo da oficina do oleiro e nos mostra que, daquela mesma massa de humanidade caída, Deus extraiu dois tipos de vasos com destinos eternamente opostos. Romanos 9, 22-23 diz: E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? Respire fundo. Aqui está a simetria que define o universo. Existem vasos de ira e vasos de misericórdia. Não existe uma terceira opção. Não existe o vaso neutro. Primeiro, olhe para os vasos de ira. O texto diz que Deus os suportou com muita paciência. Isso responde à dúvida de muitos cristãos que olham para o mundo e perguntam: por que Deus não mata os perversos agora? Por que Ele deixa o blasfemador prosperar? A resposta de Spurgeon é de fazer tremer. Deus não é fraco, Ele é paciente, mas é uma paciência aterrorizante. Ele está segurando a represa da sua justiça. Ele está permitindo que o ímpio encha a medida dos seus pecados. Cada dia que o perverso vive sem ser punido é um dia a mais de ira acumulada para o dia do juízo. Note um detalhe teológico vital que Spurgeon sempre destacava. O texto diz que os vasos de ira estão preparados para a perdição. No grego, a voz é passiva ou reflexiva. Deus não precisa colocar maldade neles. Eles mesmos se preparam. O pecado os amadurece para o fogo, como madeira seca se prepara para a fogueira. Eles rejeitam a verdade, amam a mentira e se tornam combustível para a demonstração da justiça divina. Mas qual é o propósito disso?
É apenas vingança? Não. O versículo 23 nos dá a chave mestra, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Aqui está o segredo que o cristão moderno ignora. Deus usa o fundo escuro do juízo para fazer brilhar o diamante da graça. Imagine que você é um vaso de misericórdia. Você foi feito da mesma massa podre que o vaso de ira. Você merecia o mesmo destino. Você pecou tanto quanto, ou até mais. Mas, misteriosamente, o oleiro decidiu te separar, te lavar com o sangue de Cristo e te encher de glória. Quando você chegar no céu e olhar para o abismo, quando você vir a justiça perfeita sendo executada sobre aqueles que rejeitaram a Deus, o que acontecerá com o seu coração? Você vai olhar para Cristo e dizer: Senhor, por que eu? Eu merecia estar lá. A única diferença entre mim e eles é a tua graça soberana. Spurgeon pregava isso com lágrimas nos olhos. Nós nunca entenderemos o que é salvação até entendermos o que é perdição. A luz do céu será mais brilhante porque conheceremos a escuridão do inferno do qual fomos libertos. Os vasos de ira, em sua tragédia, servem de palco para que a misericórdia de Deus brilhe com uma intensidade infinita sobre os seus eleitos. Deus não é injusto com ninguém. Os vasos de ira recebem justiça, o salário exato dos seus pecados. Os vasos de misericórdia recebem graça, o presente que não merecem. Ninguém recebe injustiça. O condenado não pode reclamar, recebeu o que buscou. O salvo não pode se gabar, recebeu o que não buscou. Isso destrói o orgulho humano. Se você é salvo, não é porque você era uma massa melhor. Não é porque você tinha olhos espirituais mais bonitos. É porque Deus, em sua liberdade absoluta, decidiu derramar as riquezas da sua glória em você. Essa doutrina não deve nos deixar frios ou arrogantes. Pelo contrário, ela deve nos lançar no chão em adoração. Saber que fomos preparados dantes para a glória, que Deus pensou em nós antes da fundação do mundo e decidiu nos resgatar da nossa própria podridão, é a maior prova de amor que existe. Mas agora, uma pergunta urgente deve estar queimando no seu peito. Diante de uma eleição tão soberana e de um destino tão fixo, como eu sei quem eu sou? Eu sou um vaso sendo suportado para a ira, ou um vaso sendo preparado para a glória? Como ter certeza de que eu não estou apenas me enganando? A resposta não está escondida em um livro secreto no céu. A resposta está ecoando agora mesmo, dentro de você. Existe um sinal infalível que marca os eleitos, um sinal que nenhum vaso de ira consegue falsificar. Chegamos ao fim deste mistério profundo. Diante da soberania esmagadora de Deus, da escolha de Jacó, do endurecimento de Faraó e da queda dos religiosos orgulhosos. Onde você fica? A pergunta mais angustiante que um ser humano pode fazer ao ler Romanos 9 é: eu sou um vaso de misericórdia? Ou Deus me criou para a destruição? Essa dúvida pode enlouquecer uma pessoa. Muitos tentam espionar os decretos secretos de Deus na eternidade passada. Mas Charles Spurgeon tinha um conselho simples e libertador. Pare de tentar ler o livro secreto de Deus no céu. Você não tem permissão para isso. A eleição é a raiz escondida no subsolo da eternidade. Mas o chamado é o fruto visível na árvore do tempo. Se você tem o fruto, você tem a raiz. E qual é esse fruto? Paulo responde no versículo 24, conectando o decreto eterno à experiência humana. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. A prova da sua eleição é a sua vocação, o seu chamado.
Deus nunca mantém a eleição em segredo para sempre. No tempo certo, o Espírito Santo vem e chama os seus eleitos com um poder irresistível. E esse chamado não é apenas ouvir o Evangelho com os ouvidos. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É ouvir o Evangelho com o coração ressuscitado. Spurgeon chamava isso de o chamado eficaz. É quando a voz de Jesus deixa de ser apenas um som distante e se torna uma força vital dentro de você. É quando você, que antes estava morto em delitos e pecados, como um vaso de ira, de repente desperta. Você quer saber se é um eleito? Faça o teste de Spurgeon agora mesmo. Não olhe para o céu, olhe para dentro. Você sente o peso do seu pecado? O vaso de ira, como o Faraó, não sente remorso real. Ele apenas endurece ou se arrepende das consequências. Se você sente uma dor genuína por ter ofendido a Deus, isso é sinal de vida. Cadáveres não sentem dor. Vasos de ira não choram por santidade. Você deseja a Cristo mais do que a sua própria justiça? A natureza humana morta não quer Deus. Ela quer os benefícios de Deus. Se existe em você uma fome por Jesus, não apenas pelo céu, mas pela pessoa dele, quem colocou essa fome lá? Não foi você, foi o Pai. E Jesus disse: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. João 6,44. A sua fome é a prova do convite dele. Você parou de confiar na sua corrida? O eleito é aquele que desistiu de tentar comprar a salvação. Ele tropeçou na pedra e, em vez de se levantar com orgulho, ele abraçou a pedra. Spurgeon dizia com uma doçura que contrastava com a dureza de Romanos 9. Se você vier a Cristo, você é um eleito. Porque nenhum homem jamais veio, ou jamais virá a Cristo de verdade, a menos que o Pai o tenha escolhido desde a eternidade. A sua vinda é a prova da escolha dele. O desejo de ser salvo do pecado é o autógrafo de Deus na sua alma. Isso resolve o medo. Se você tem medo de ser um vaso de ira, o próprio fato de você ter medo e desejar a misericórdia é um forte indício de que você não é um vaso de ira. Os vasos de ira estão satisfeitos na sua lama. Eles não querem ser limpos. Eles querem ser deixados em paz no seu pecado. O grito de Deus: tem misericórdia de mim, pecador, é a língua nativa dos vasos de misericórdia. Paulo termina o capítulo citando o profeta Oséias, nos versículos 25 e 26. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Isso é para você, você que não era povo, você que estava longe, você que era gentil, estranho, perdido. Se Deus te chamou, Ele te fez amada. A eleição não é um muro para te deixar de fora. É a garantia de que, uma vez dentro, você nunca mais sairá. Portanto, não use a doutrina da soberania de Deus como uma desculpa para a preguiça ou o fatalismo. Use-a como um travesseiro de descanso eterno. Se a salvação dependesse de você, quem quer ou quem corre, você estaria perdido, porque você cansaria, cairia e desistiria na primeira provação. Mas como a salvação depende de Deus que se compadece, ela é segura, ela é eterna, ela é inquebrável. Deus começou a boa obra em você, então Ele vai terminar. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, então nada neste mundo, nem anjos, nem demônios, nem o seu próprio passado, pode te separar do amor dele. O versículo de Romanos 9, que faz o cristão morno tremer de raiva, é o mesmo versículo que faz o cristão verdadeiro tremer de alegria e gratidão. Assim, pois, isto não depende de mim, mas de Deus. Que alívio! O peso saiu das minhas costas. O trono está ocupado, e não é por mim. O oleiro é bom. O oleiro é sábio. E o oleiro decidiu, misteriosamente, fazer de mim um vaso de honra.
A minha única resposta é viver uma vida que traga glória ao nome dele. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Romanos 11:33. Se este estudo explodiu a sua mente e humilhou o seu coração, se você entendeu que Deus é maior do que a sua vontade e que a graça é mais escandalosa do que você imaginava, deixe o seu comentário de adoração abaixo. Escreva apenas: Tu és o oleiro, eu sou o barro. E se você quer parar de beber leite e começar a comer carne sólida, se você quer entender a fundo as doutrinas da graça que os puritanos como Spurgeon defendiam com a própria vida, a escola do príncipe é o lugar onde a teologia vira fogo no coração. Lá, nós não temos medo de versículos difíceis, nós os abraçamos.